Vitória sobre os vícios. Quinta palavra da cruz. Gula. Meditação do venerável Fulton Sheen. Tenho sede. João 19, 28. A quinta palavra da cruz foi dada em reparação pelo pecado da gula. A gula é um desfrutar desordenado por comida ou bebida e pode se manifestar tanto por tomar mais do que o necessário, quanto por tomá-lo no momento errado. É pecaminoso porque a razão exige que a comida e a bebida sejam tomadas para as necessidades e conveniências da natureza, não apenas para o prazer. O Evangelho descreve um homem como culpado deste pecado. Não há menção na história em questão, contada por Nosso Senhor, de que ele era um homem mau. Não temos registro de que tenha pagado menos aos seus servos ou de ser culpado de qualquer torpeza moral. Nosso Senhor nos diz apenas que estava vestido de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Lucas 16, 19. Então, Nosso Senhor continua. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e mande a Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso, ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os daí passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Lucas 16, do 20 a 31. Se há algum indicativo da degeneração da sociedade atual melhor que os outros, diria que é o excesso de luxo. Quando os homens começam a esquecer suas almas, começam a cuidar muito bem de seus corpos. Há mais clubes esportivos no mundo moderno do que casas de retiro espiritual. E quem contará os milhões gastos em lojas de beleza para glorificar rostos que um dia serão presas de vermes? Não é particularmente difícil encontrar milhares que passarão 2 ou 3 horas por dia se exercitando, mas se lhes pedirmos que dobrem os joelhos diante de Deus em 5 minutos de oração, protestam que é muito tempo. Soma-se a isso a chocante quantia que é gasta anualmente, não no prazer normal de beber, mas em seu excesso. O escândalo aumenta quando se considera as necessidades dos pobres que poderiam ser supridas pelo valor gasto nessa desumanização. O julgamento divino sobre pessoas assim deve ser repetido sobre muitos de nossa geração,
que descobrirão que os mendigos, por cujo serviço se recusaram a interromper seus luxos, estarão sentados no banquete do Rei dos Reis, enquanto eles, como o homem da história, serão os mendigos pedindo apenas uma gota de água. Necessitávamos de uma reparação pela gula, embriaguez e luxo excessivo. Essa reparação começou com o nascimento de nosso Senhor, quando aquele que poderia ter derrubado os céus para usá-lo como telhado e as estrelas como candelabros, escolheu ser rejeitado pelos homens e conduzido como um pária a uma caverna nas encostas da menor das cidades de Israel. O primeiro sermão que ele pregou era um apelo ao desapego. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Ele começou sua vida pública jejuando 40 dias e ordenou aos homens: portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Mateus 6, 25. Viajando como um profeta itinerante, ele admitiu que era tão sem teto quanto em seu nascimento e que os animais e os pássaros tinham uma habitação melhor que a sua. Respondeu Jesus: as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Mateus 8, 20. Não havia luxo na maneira como comia, pois sabemos apenas de uma refeição que ele mesmo preparou, e consistia apenas de pão e peixe. Finalmente, na cruz, despido de suas vestes, negam-lhe um leito de morte a fim de fazê-lo sair de seu próprio mundo como entrou, senhor dele e mesmo assim não possuindo nada. As águas do mar eram suas e todas as fontes da terra brotaram em sua palavra. Foi ele quem puxou o ferrolho das cachoeiras da natureza e fechou os mares com portas. Foi ele quem disse: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Mas agora ele deixa cair dos lábios o mais curto dos 7 gritos da cruz, aquele que expressa o mais agudo de todos os sofrimentos humanos em reparação por aqueles que estão fartos. Tenho sede. Um soldado imediatamente colocou uma esponja cheia de vinagre em uma vara e a pressionou em seus lábios. Assim se cumpriu a profecia proferida pelo salmista 1000 anos antes. Puseram fel no meu alimento, na minha sede deram-me vinagre para beber. Salmo 68, 22. Aquele que alimentou as aves do céu é deixado sem alimento. Aquele que transformou água em vinho agora tem sede. As fontes eternas estão secas. O Deus homem é atingido pela pobreza. O divino Lázaro está à porta do mundo e implora por uma migalha e uma gota de água. No entanto, fecha-se a porta da generosidade em seu rosto. Assim foi realizada a reparação pelo luxo no comer e beber. Quando Mirabeau, um político da Revolução de 1789, estava morrendo, pediu por ópio, dizendo: prometeste-me poupar de sofrimentos desnecessários. Apoie este, cabeça da França, o maior homem de todos. Em sua morte, Cristo recusa a droga para aliviar seu sofrimento. Deliberadamente deseja sentir o mais lancinante dos desejos humanos para que pudesse equilibrar na balança da justiça aqueles que tinham mais do que precisavam. Ele mesmo se fez o menor de todos os homens, pedindo-lhes uma bebida. Não uma bebida da água terrena. Não era o que ele queria, mas uma bebida para seu coração sedento. Uma bebida de amor. Tenho sede de amor.
Esta palavra da cruz revela que há uma dupla fome e uma dupla sede, uma do corpo e outra da alma. Em muitas ocasiões anteriores, nosso Senhor havia distinguido entre as duas. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas 6, 25. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Lucas 6, 21. Então, para a multidão que o seguia através do mar em busca de pão, disse: Não trabalhem pelo alimento que se estraga. Trabalhem pelo alimento que dura para a vida eterna. É este alimento que o Filho do Homem vos dará. João 6, 27. A mulher samaritana que veio tirar água do poço de Jacó predisse: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. João 4, 13 e 14. Mas acima de todas as outras referências à comida e bebida do homem interior, em contraste com a do homem exterior, ele prometeu o alimento supremo de si mesmo. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. João 6,55. É à luz desta fome e sede dupla do corpo e alma que a distinção entre fazer dieta e jejum se torna clara. A igreja jejua. O mundo faz dieta. Materialmente não há diferença, pois uma pessoa pode perder 10 quilos de qualquer maneira. A diferença está na intenção. O cristão não jejua pelo corpo, mas pela alma. O pagão não jejua pela alma, mas pelo corpo. O cristão não jejua porque acredita que o corpo seja mau, mas para torná-lo maleável nas mãos da alma, como uma ferramenta nas mãos de um operário habilidoso. Isso nos leva ao problema básico da vida. A alma é ferramenta do corpo ou o corpo é ferramenta da alma? A alma deve fazer o que o corpo quer ou o corpo deve fazer o que a alma quer? Cada um tem seus apetites e cada um é imperioso na satisfação de suas necessidades. Se agradamos a um, desagradamos ao outro e vice-versa. Ambos não podem sentar-se juntos no banquete da vida. O desenvolvimento do caráter depende da fome e da sede que cultivamos. Fazer dieta ou jejuar, esse é o problema. Perder gordura para ser mais bonito aos olhos das criaturas ou perdê-lo para manter o corpo domado e sempre obediente às exigências espirituais da alma? Eis a questão. O valor humano pode ser julgado pelos desejos humanos. Diga-me suas fomes e suas sedes, e eu lhe direi o que és. Tens fomes de dinheiro mais que de misericórdia, de riqueza mais que de virtude, e de poder mais do que de serviço? Então és egoísta, mimado e orgulhoso. Tens sede do vinho da vida eterna, mais que sede do prazer, e dos pobres mais do que o do favor dos ricos, e das almas mais do que dos primeiros lugares à mesa? Então és um cristão humilde. O grande lamento é que, preocupando-se com o corpo, muitos negligenciam a alma, e ao fazê-lo, suas almas perdem o apetite pelo espiritual. Assim como é possível na ordem fisiológica para um homem perder todo o apetite por comida, também é possível na ordem espiritual perder todo o desejo pelo sobrenatural. Gulosos com o perecível, tornam-se indiferentes ao eterno. Como ouvidos surdos que estão mortos para o ambiente de harmonia e olhos cegos que estão mortos para o ambiente de beleza, assim as almas deformadas ficam mortas para o ambiente do divino.
Conta-nos Darwin em sua autobiografia que, em seu amor pela biologia, perdeu todo o gosto que tinha pela poesia e pela música e lamentou a perda todos os dias de sua vida. Nada entorpece tanto a capacidade para o espiritual quanto a dedicação excessiva ao material. O amor excessivo ao dinheiro destrói o senso de valor. O amor excessivo da carne mata os valores do espírito. Então chega o momento em que tudo parece se rebelar contra a lei superior do nosso ser. Como o poeta disse, todas as coisas te traem, que traz a mim. A natureza é tão leal ao seu Criador que sempre acaba sendo desleal para com aqueles que abusam dela. Veracidade traidora e engano leal é a sua melhor descrição poética, pois na fidelidade a Ele, ela sempre será inconstante conosco. A quinta palavra da cruz é o apelo de Deus ao coração humano para que se satisfaça somente nas fontes que realmente satisfazem. Deus não pode obrigar os homens a ter sede do que é sagrado no lugar do vulgar, ou do divino no lugar do que é secular. É por isso que seu apelo é meramente uma afirmação. Tenho sede, significando que tem sede de que tenhamos sede dele. E sua sede é a nossa salvação. Uma dupla recomendação está contida neste breve sermão da cruz. Primeiro, que devemos mortificar a fome e a sede do corpo. Segundo, que devemos cultivar fome e sede espiritual. Devemos mortificar a fome e a sede do corpo, não porque a carne seja má, mas porque a alma deve sempre dominá-la, para que não se torne uma tirana. Além de evitar todos os excessos, a cruz nos compromete até a minimizar os gastos com luxos, pelo bem dos pobres. Quantos já pensaram em renunciar a um jantar elaborado, um jantar após o teatro ou a uma festa de debutante, por genuína simpatia e afeição pelos pobres de Cristo? O homem rico não o fez e perdeu sua alma por causa dessa negligência. Quantos, em circunstâncias menos amplas, mortificam-se abandonando um filme por mês para dar seu equivalente na caixa dos pobres, para que aquele que vê em segredo possa recompensá-los também em segredo? O conselho divino sobre tal restrição do apetite corporal é inconfundível. Certa ocasião, quando nosso Senhor foi convidado à casa do príncipe dos fariseus, dirigiu-se ao próprio anfitrião. Dizia igualmente ao que o tinha convidado: quando deres alguma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque por sua vez eles te convidarão e assim te retribuirão. Mas quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm com que te retribuir, mas ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. Lucas 14, 12 a 14. O dinheiro que gastamos nos excessos dos desejos e vontades da carne não nos fará bem no último dia. Mas os pobres a quem ajudamos com nossa contenção e mortificação se levantarão como advogados diante do tribunal da justiça divina e irão implorar por misericórdia em favor de nossas almas, mesmo se estivéssemos pesadamente carregados pelo pecado. O juiz celestial não pode ser comprado com dinheiro, mas pode ser influenciado pelos pobres. Naquele último dia, o único que realmente conta, cumprir-se-ão as belas palavras proféticas da mãe de nosso Senhor. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Lucas 1, 53. Quando tais entregas de comida e bebida supérfluas são feitas para o bem da alma, que tudo seja feito com o espírito de alegria. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam.
Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto. E teu Pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Mateus 6, 16 a 18. Além disso, devemos cultivar fome e sede espirituais. A mortificação dos apetites corporais é apenas um meio, não um fim. O fim é a união com Deus, o desejo da alma. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. Salmo 33, 9. A grande tragédia da vida não é tanto o que as pessoas sofrem, mas o que elas perdem. Satisfazer seus desejos mundanos está dentro do alcance de alguns poucos, mas não há ninguém vivo que, se quisesse, não pudesse desfrutar do alimento e bebida espiritual que Deus serve a todos os que pedem. E, no entanto, quão poucos são os que pensam em nutrir suas almas. Quão poucos eram aqueles em Jerusalém que obtiveram de nosso Senhor a doce queixa. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como uma galinha reúne debaixo das suas asas os seus pintinhos, mas não quiseste. Mateus 23, 37. Bem, de fato, o Salvador poderia dizer-nos, enquanto ouvimos o clamor "tenho sede", as palavras que dirigiu à mulher do poço. Se conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu certamente lhe pedirias, e ele lhe teria dado água viva. João 4, 10. Mas quantos pedem? Considere o maior dom de Deus aos homens, o pão e vinho que nos dão a vida. Quantos preferem a presença divina, quebrando seu jejum a cada manhã com o alimento celeste da alma? Quantos estão suficientemente conscientes de que nosso Senhor está presente no sacrário para fazer-lhe uma visita diária em sua prisão de amor? Se não estamos cientes, o que isso testemunha a não ser o enfraquecimento de nosso senso espiritual? Nosso corpo sentiria mais falta de uma sobremesa do que nossa alma sentiria falta da comunhão. Não é de admirar que nosso Redentor crucificado tenha sede de nós na cruz. Sede de nossos corações indiferentes e almas entorpecidas. Nem pensemos que sua sede é uma prova de sua necessidade, mas de nossa própria. Ele não precisa de nós para sua perfeição mais do que precisamos da flor que desabrocha fora de nossa janela para nossa perfeição. Nas estações secas, desejamos chuva para a flor, não porque precisamos da chuva, mas porque a flor precisa dela. Da mesma maneira, Deus tem sede de nós, não porque precise de nós para a sua felicidade, mas porque precisamos dele para a nossa. Sem ele, nosso desenvolvimento se torna impossível. Assim como certas doenças, como raquitismo e anemia, surgem no corpo por causa da deficiência das vitaminas necessárias, também nosso caráter falha por causa da deficiência do espírito. A grande maioria dos homens e mulheres no mundo de hoje são tão subdesenvolvidos espiritualmente que, se uma deficiência semelhante aparecesse em seus corpos, seriam monstruosidades físicas. Quantos milhões de mentes existem hoje que estão desprovidas de uma única verdade satisfatória que possam levar ao longo da vida para sustentá-las em suas tristezas e consolar sua morte? Quantos milhões de vontades existem que ainda não encontraram a meta da vida e que, por estarem atualmente sem tal meta, voam como borboletas de uma emoção torcida a outra, incapazes de encontrar repouso? Deixe-os cultivar o gosto por algo além de pão e circo. Deixe-os sondar as profundezas de seus seres para descobrir lá os desertos áridos clamando pelo refrigério das fontes eternas.
É claro que essas almas famintas e emaciadas não são totalmente culpadas. Elas ouviram pregadores sem fim pregando: "Vá a Cristo". Mas o que isso significa? Volte daqui a 2000 anos? Se sim, então eles não têm o direito de duvidar da divindade daquele que não poderia viajar através do tempo? Olhe para o céu? Se sim, então o que aconteceu com sua bênção, seu perdão aos pecadores, sua verdade que ele disse que perduraria até os fins dos tempos? Onde está sua autoridade, seu poder, sua vida agora? Se não é algum lugar na terra, então por que ele veio à terra? Para deixar apenas o eco de suas palavras, o registro de seus feitos e depois escapar deixando-nos apenas uma história e seus mestres? Em algum lugar na terra hoje está sua verdade. Quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10:16. Em algum lugar da terra está o seu poder. Eis que vos dei poder. Lucas 10:19. Em algum lugar da terra está sua vida. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Onde encontrá-la? Há uma instituição na face da terra que afirma possuir todas essas coisas, e aqueles que bateram em suas portas e pediram uma bebida, veio o elixir da vida divina, e com ele a paz que vem àqueles que bebem e nunca mais têm sede, comem e nunca mais têm fome. A cada um de nós, dentro e fora da igreja, nosso Senhor pergunta: aceitarás o cálice do meu amor? Ele tomou o nosso cálice de ódio e amargura no Getsêmani, e seus resíduos eram tão amargos que o fizeram clamar: meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Mateus 26:39. Mas ele bebeu cada gota. Se ele bebeu o nosso cálice de ódio, por que não bebemos seu cálice de perdão? Por que então, quando ele clama, tenho sede, entregamos-lhes vinagre e fel?